Então, basicamente, dentro do próprio processo evolutivo, as células, quando começam os primeiros indivíduos unicelulares, eles já têm uma estrutura formada de duas membranas básicas que dão suporte àquela unidade unicelular. Essa membrana, que é uma parte da membrana celular, ou já a própria membrana celular, já apresenta essa ideia do que é essa estrutura, esse tecido que dá um envoltório, mas também o próprio fechamento dela dá suporte para aquela vida que vai existir lá dentro. Com o projeto do avanço no processo evolutivo, né, eu sempre afirmo que eu trago muito do conceito da biologia, eu sou um darwinista, então, como teórico, né, do pensamento evolutivo, isso é importante a gente colocar aqui. Sim. O que a gente, então, a partir dessa teoria, vai dizendo que, então, essas unidades celulares, elas começam a formar estruturas periféricas com a base de açúcares, que vai ser a primeira fonte de sistema imunológico, porque ela vai medir o que vai passar para dentro, vai para fora, mas ela também, como ela é feita à base desses materiais açucarados, elas vão permitir também uma certa conexão entre essas estruturas, e vai então se formar um tecido que conecta, por isso conectivo e depois conjuntivo, porque junta. E elas, através dessa junção desses açúcares, através de tensão mecânica, começam a criar fibras. O próprio tecido conjuntivo ele é formado de fibras que são organizadas a partir de uma tensão mecânica, né? E essa tensão mecânica ela permite então a construção de moléculas mais rígidas e você começa então a juntar e fazer os organismos que vão ser lá no futuro organismos mais complexos. Há duas formas de vida que evoluíram. Umas que são formadas de estruturas de duas lâminas, basicamente, então, por exemplo, a água-viva, os anelídeos e tudo mais, eles têm apenas duas membranas, uma delas da estrutura visceral e a outra uma superfície de proteção como uma carapaça, que tem várias funções. Mas também aparece durante a evolução uma outra estrutura, uma terceira lâmina, uma terceira camada, que vai dar a formação de uma estrutura que a gente chama dorsal, que então vai aparecer fortemente nos vertebrados e vai dar origem à coluna vertebral. Então, essa estrutura de suporte dá sustentação a três lâminas básicas, e essas lâminas então vão formar uma estrutura trilaminar, que é a base de toda a construção do tecido conjuntivo. Acontece que isso tem uma importância. Então, durante aí já mais aqui próximo, quando o corpo vai se formando, né, vai formar ali as 64 células totipotentes, forma o blastômero, né, então vai formar toda aquela estrutura e ela começa então por células justapostas e aí forma aquela baita película, né, por fora com esse material mais grudento, e que vai então começa a dar uma junção e ela começa esse processo de invaginação e vão formar as três camadas específicas, ectoderma, endoderma e mesoderma. E basicamente a estrutura do mesoderma vai a partir de uma célula inicial chamada mesênquima, né? As células mesenquimais vão começar a criar estruturas de unidades e isso vai dar uma conformação no corpo como um todo. Não é só, por exemplo, a cabeça. Uma parte dessas estruturas conectivas vem do tecido ectodérmico, não especificamente só do mesoderma, mas no final aparece uma nova membrana e essa membrana então vai dando uma estrutura de suporte e sustentação e que a partir da própria tensão mecânica ela tende a começar a criar firmeza. Isso é o tecido conectivo ao longo do processo e particularmente a gente vai falar da fáscia, com uma estrutura mais suave que fica entre lâminas, que permite deslizamentos, mas tem uma estrutura mais rígida e densa, formada desse material colagenoso, fibroso, denso, que conforme a tensão mecânica se dá, ela se organiza como tendões, ligamentos, estruturas que a gente chama de aponeurose, que vão então organizar fluxos de força pelo corpo todo, criando então uma camada de estrutura de suporte, mas também de encaminhamento das forças do corpo. E quando a gente vai aprofundando o olhar, a gente olha através das estruturas musculares, a gente vai vendo que essa mesma instrução
de invaginação, se aprofunda dentro dessas estruturas que vão ser depois, no futuro, chamados de músculos, e esses músculos, então, recebem por tensão mecânica, eles vão se formando individualmente, de um grande grupo muscular vai se formar grupos musculares específicos, essas forças continuam se aprofundando até criar, então, espaços para as células, o conjunto de células formando as fibras formando os músculos, e os músculos formando os agrupamentos musculares. Então, essa fáscia, na realidade, é um tecido que ela entra por dentro do corpo, mas cria, né, espaços específicos para órgãos, músculos, tratos, dá suporte aos vasos, dá suporte aos dedos, mas também ela também cria espaços que podem, então, comportar a organização do espaço cerebral. Então, você tem as meninges, dura mater, pia mater, coisa e tal. Você tem os espaços viscerais, você tem a pleura, você tem o peritônio, quer dizer, que são vários tipos de membranas, as membranas musculares do periósteo, o pericárdio. Então, cada órgão do corpo tem o seu envoltório dessa tecido que a gente chama de tecido facial, ou essas membranas do tecido conjuntivo, e particularmente a estrutura musculoesquelética, que tem o que a gente chama de sistema facial, mas particularmente miofacial, porque ela se compõe também das estruturas que incluem nelas fibras musculares. Então, o músculo nada mais é, nesse sentido, do que a fáscia mais as células musculares. Então, não existe a fáscia é um esqueleto fibroso, onde todas as células do corpo vão vivendo dentro dela.